Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, compartilha essa entrevista que ela tá imperdível. A gente vai contar a história aqui do nosso convidado que trabalhou até no presídio como palhaço. Mas calma lá, que hoje a gente vai falar sobre estratégias da palhaçaria e recreação na natação infantil. Como introduzir tudo isso para criar vínculo, fazer retenção do aluno. Eu trouxe Caio Richard, é Caio isso? Guichard. Richard, muito obrigado pela presença aí, Caio. Prazer é meu, mais uma vez estar aqui com você. Nossa, eu fico muito feliz. Espero que vocês gostem. Teremos alguns casos que eu acho que vai abrir um pouquinho os olhos dos professores, dos profissionais e de quem está também administrando, de como a gente pode trabalhar um pouco dessa arte do palhaço, trabalhar um pouco da recreação na nossa vida, para que a gente tenha sucesso aí. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote, materiais pedagógicos. Você pode ir na Decathlon, tem diversos materiais, prancha, espaguete, óculos, que vai facilitar aí o seu filho na natação. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, diversos dados sobre afogamento dentro do site da Sobrasa. Acesse sobrasa.org e leve aí todos os dados para você apresentar para suas famílias, nas aulas de personal, nas aulas de natação, na sua academia. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, ou se você quiser levar para sua academia, a gente faz encontros presenciais na sua academia, a gente tem encontros quinzenais também de forma online para você estudar com a gente. Aplicativo da Swimtrack, com mais de 300 avaliações para você realizar com o seu aluno, ou se você já tem a sua própria avaliação, você consegue introduzir dentro do aplicativo e tudo isso em forma de gráfico para o pai que é leigo entender o progresso do seu filho e criar muito mais vínculo com esses pais. E a gente tem a Manta, nova metodologia de natação, que visa aí aumentar o tempo desse aluno dentro da piscina, com gamificação, com jogos, com ludicidade, vale a pena. Eu vou te falar que está metade do preço dos concorrentes. Corre lá no Instagram, Metodologia Manta, e descubra uma nova metodologia. Mas vamos deixar de papo, Caio. Como o universo do palhaço ou da recreação pode contribuir para tornar as aulas de natação mais envolventes e eficazes para as crianças? Bom, muito legal, porque a questão do palhaço, quando eu fui estudar, eu estudei praticamente 1 ano e meio, 2, você aprende que você, na questão do que eles ensinam, que você nasce palhaço. Então, se você nasce palhaço, provavelmente a sua criança ela tem um estilo de vida mais palhaçal. E quando você se entende essa estrutura, você consegue se vincular muito melhor a ela e você consegue fazer parte da vida da criança muito mais intensa. Né, e o objetivo final é que a sua aula seja mais eficaz. Se você consegue falar a mesma linguagem dela, de uma forma que ela se conecte muito mais com você, você passa muito mais conteúdo, você passa muito mais informação, você acessa muito mais a criança naquilo que ela precisa melhorar. Então, o palhaço, ele vai te ajudar a você entender melhor como a criança está agindo. Então, você tem uma análise do seu próprio estilo de palhaço, né? Porque eles falam que o palhaço, você não tem uma fantasia. É uma extensão do seu corpo, não é uma maquiagem. Tudo é uma extensão do seu corpo. Você usa algo que você tem e explora para se vincular com o outro. Então, o palhaço, ele ajuda a sua aula a ser mais eficaz. Por quê? Porque você se conecta muito melhor e você consegue falar a mesma linguagem dessa criança o maior tempo possível dessa aula. Você falou se conectar, criar vínculo. A gente falou uma entrevista inteira sobre isso. Se você não acompanhou, corre lá no YouTube e assista esse episódio. Ficou incrível. Eu vou deixar o card no final desse episódio para você também assistir, que tenho certeza que gerou curiosidade. Mas se a gente começar a falar aula recreativa, aula lúdica, trazer o palhaço, aí eu falar é uma aula divertida. O que difere fazer uma aula lúdica educativa ou simplesmente uma aula divertida? Aí é o resultado, né? Por isso que tudo que você está fazendo, até a palhaçaria dentro da aula, até a recreação que você acaba executando, ela tem um objetivo final. Então você tem que. Eu sempre, quando comecei a fazer as minhas aulas, tudo, eu sempre tinha um objetivo final. Eu começo pelo objetivo final. O que eu espero daquela criança? Porque a literatura traz pra gente algumas coisas que a gente precisa aplicar naquela criança, que ao final desse processo eu tenha. E agora, como que eu vou chegar nesse processo ou mais rápido ou mais efetivo? Então, eu traço um objetivo final e o palhaço e a recreação me dá ferramentas para acessar de diversas formas esse objetivo. Eu tenho, para chegar em um determinado lugar, eu posso ter vários caminhos. O Waze me dá 3 opções de caminho para chegar até aqui.
Então eu vou escolher o melhor, o mais acessível. Às vezes, para mim, se eu tô de moto, um é diferente. Se eu tô de carro, é um. Quando eu coloco no Google Maps para vir de condução, é outro. Então, e cada criança é assim. Então, a recreação te permite, dentro do mesmo espaço, você recriar situações para chegar no mesmo objetivo. E o palhaço, ele faz com que isso seja mais leve. Porque eu percebo que os professores falam assim, mas não tem como isso fazer, é impossível. É muito aluno, não dá, não sei o quê. Não, o meu jeito de trabalhar é assim, é assado. Não é. E o palhaço mostra isso pra você. O palhaço, quando eu fui entender e eu usei... E eu sempre atuei de palhaço, a gente falou um pouco do presídio, né? Quando eu tava no presídio, assim, não que eu estava preso, tá, gente? Eu trabalhei na cadeia, só pra gente... Só, né? O Renato tá trazendo assim, né? Beleza. Recuperação, né? Recuperação. A gente acredita na recuperação da pessoa. Mas mentira, eu tava só trabalhando mesmo. Eu percebi que a recreação e o palhaço me permite, em qualquer ambiente, aplicar esse processo. Até com o preso que eu trabalhava na época, quando eu percebi o poder da recreação, eu fazia brincadeiras para esses presos. Eu tô falando de preso, né? A cadeia que eu trabalhei era a cadeia psiquiátrica. Então era uma cadeia onde as pessoas realmente estupravam crianças. Elas matavam a família. Eram coisas pesadas e elas diagnosticadas. E como elas tomavam muito remédio para ficar mansas, elas engordavam. Então eu tinha que tirar elas do convívio, do leito, para poder se mexer, para poder emagrecer. E como consequência, até os remédios diminuíam. E aí eu percebi que as brincadeiras de 3, 4 anos eu fazia para eles. Eu só mudava o quê? A linguagem. Eu me adaptava àquele ambiente. Então, o palhaço e a recreação junto é uma ferramenta que eu não levo só para as minhas aulas. Para tudo que eu vou fazer, assim, em questões coletivas, individuais, eu preciso me importar com o outro. Quando eu vou conversar com o Renato, eu converso de um jeito. Quando eu vou conversar com o Rafa, eu converso de outro jeito. Então, eu percebo que a recreação e o palhaço me faz estar mais leve. Eu não fico com esse peso. Ah, eu sou assim, aí eu me estresso. Eu me estresso muito menos com a recreação e com o palhaço. Eu tento trazer como estilo de vida. Claro que, por eu ser cristão, meu estilo de vida é cristão. Mas essas ferramentas me ajudaram até ter um estilo de vida cristão mais fácil, mais leve. Então, o palhaço e a recreação é bem importante para esse processo nas aulas. Você não tem uma aula monótona, tem gente que não aguenta mais dar aula. Por quê? Porque tá sempre fazendo a mesma coisa. Poxa, cara, muda o caminho que você tá fazendo. Faz 5 anos que você dá a mesma aula. Não, muda essa aula. Ah, mas não vou mexer, o time que tá ganhando se mexe. Tá bom, mas você não tá aguentando, então tá ganhando entre aspas. Tá ganhando, mas tá custando a tua saúde mental. Então, a recreação e o palhaço, além de ser muito bom pra criança, ele é muito melhor pra você profissional. Isso é um estilo que você vai adaptar, você sempre está motivado. A gente busca coisas novas o tempo todo. Então, dentro da sua aula, você pode fazer algo novo. Aquilo te motiva. Porque você faz algo novo, você colhe algo novo das crianças. Aí eu vou trazer alguns pontos que você falou que eu tenho que ressaltar, que é muito importante. Primeiro são os resultados. Então, eu brinco muito, tá? Hoje a criança veio para aula de natação, ela tem que aprender a virada olímpica. Aí acabou sua aula, você saiu daquela famosa escada, saiu da piscina, você vai falar, o fulano melhorou a virada olímpica? Se ele melhorou, sua aula foi eficiente, você atingiu o seu objetivo. Mas se ele veio, aprendeu a virada olímpica, ou aperfeiçoou a virada olímpica, e você saiu, nossa, ele conseguiu, e ainda ele saiu se divertindo, aí é aula ouro. Porque aí se você trouxe alegria e diversão com o aprendizado. Então esse é o grande objetivo de trazer o palhaço, a recreação, é aprender com alegria, aprender com vínculos, dessa criança querer retornar no dia seguinte para brincar mais. Mas ela não está só brincando, ela está aprendendo brincando. E essa é a grande importância. Você falando isso, Renato, é engraçado que eu aprendi uma época na faculdade, um professor falava assim, o teu aluno, ele tem que sair sempre querendo mais. Então, na minha estratégia de aula, por que o palhaço e a criança me ajudava a isso? Porque é o que você está falando, quando a criança ela consegue executar um movimento, ela consegue evoluir, e ela sai feliz, ela sai querendo voltar. Então, quando eu montava a minha aula, o meu momento final, embora minha aula sempre foi muito regradinha, cheia de regras pontuais, hora d'água, não deixava beber depois do vínculo criado, eu controlava bem essas ações, mas aquele momento final, eu tinha que fazer de tudo para a criança sair marcante. A não ser que acontecesse uma coisa muito difícil, que a criança precisava realmente se frustrar, ela precisava ir embora com aquela sensação, para ela seria bom. E aí, né, claro que falo sempre com os pais. Mas de via de regra, eu terminava a aula, a minha aula sempre terminou no auge. As crianças tinham que sair, tipo... As professoras da escola, quando eu ia buscar ela no Pênis, falavam assim, meu Deus, eu detesto pegar da sua aula, porque as crianças vão loucas, elas não querem ir embora. Mas porque eu terminava no auge. Então, mesmo que às vezes eu brigava com as crianças, fazia alguma coisa, dava uma orientação, uma disciplina, tudo. Ou até uma aula mais densa de movimento, que às vezes tem aula que é mais difícil, né? De técnica, e movimento, e repetição, salto, uma perna, uma outra, e como você cai, como você lança. Mas, no momento final, era o momento onde eu levava as crianças pra cima. E aí eu aprendi com a recreação e com o palhaço. Eu usava um pouco da recreação, fazia algo muito simples virar algo ou.
Claro que aquilo tem que ser uma realidade pra mim. E o palhaço me ensinou isso. Então, quando eu aplico algo que é muito legal pra mim, a criança ela vai te comprar. Mesmo que ela logo de cara faça, mano, o que é isso? O cara tá maluco. Mas na hora que você faz, ela faz junto, ela sai de lá e fala, meu, eu quero voltar. E aí, nas minhas palestras, eu falo que é o professor Netflix. Porque você termina essa aula no auge. Então, é como se você está assistindo ali vários episódios de uma série. Quando chega no momento mais Termina. crucial, termina e você quer o próximo. Então, a É. nossa aula é isso. Então, eu sempre falo, você tem que terminar a aula Netflix. É. Você tem que, o aluno tem que falar, nossa, eu quero continuar. Aperta o play aqui que eu quero continuar. O que vai acontecer? Aí você criar gancho, você chamar ele, ó, a próxima aula vai ter isso, isso e isso. Você chamar ele para a próxima aula. E você também comentou sobre a importância de você adaptar a linguagem. Então, muita gente fala, mas só criança pequena gosta de brincar. Mas não, você adaptar essa linguagem a todos os públicos. Você consegue usar, às vezes, até a mesma brincadeira com as crianças menores, até com o adulto. Queria que você desse alguns exemplos de como adaptar essa linguagem. Cara, acho que não tem lugar melhor pra falar do que da cadeia. Então vamos lá. Galera, quando eu fui pra cadeia, eu caí lá, né, pra trabalhar, tudo bonitinho. Eu era diretor de educação e de lazer. Então eu tinha que dar escola pros presos e lazer. Para aquilo que eu te falei, né? Que eles engordavam e tal. Então, e outra, ter o preso entretido era menos chance de rebelião. Acho que eu só tive uma rebelião junto com eles lá. E ainda eu fui. Como eu era um cara legal, eu não aconteceu nada comigo, mas teve um agente do meu lado que tomou umas tacadas de sinuca. Mas por você ser legal, você até se livra dessas coisas. Mas o que eu quero trazer pra vocês é a abordagem de como você faz a brincadeira. Na cadeia eu percebi o quê? Eu fui fazer uma das primeiras brincadeiras, é o pega-pega rabinho. Não sei se vocês sabem, né? Põe a flag do lado, eu tenho que pegar a sua flag, ou colete, você põe alguma coisa, eu tenho que puxar do seu e você tem que puxar meu. E aí eles não têm muito o que comer, eu levei 2 barras de chocolate no pátio dos presos. Cara, vieram 60 presos pra brincar. Falei, não tinha nem colete, me virei nos 30 pra cortar pano na hora. E aí, quando eu fui explicar a brincadeira, eu falei assim, galera, o jogo é pega-pega rabinho. E aí tinha um cara que tava tirando tênis. E aí, quando ele vai tirar o tênis, ele olha pra mim e fala assim, ô, seu Caio, pega-pega rabinho não, ninguém vai pegar meu rabo. Aí eu saquei. Falei, cara, se eu tivesse falado outra coisa, esse cara não ia questionar. Aí na hora eu dei uma gambiarra, eu travei assim, mas desenrolou, porque tava valendo prêmio, 2 barras de chocolate, que os caras queriam nunca, faz 2 anos que eu nunca come chocolate. E aí depois eu falei, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mano, eu vou fazer mais uma brincadeira que eu faço pra criança de 3 anos. Eu vou executar essa brincadeira com esses presos, só vou mudar a linguagem. E aí tem uma brincadeira que é suco maluco, que você coloca as crianças em linha, você fala um suco que dá pra beber, eles dão um pulo pra frente e fala oba. Se o suco for ruim, suco de chulé. Dá um pulo pra trás e fala eca. Aí quando você fala suco maluco, todas têm que voltar correndo até essa linha e eu tento pegar alguém. Eu falei, cara, eu vou fazer essa brincadeira com os presos. Só que eu vou mudar a linguagem. Eu falei, galera, nós vamos fazer um jogo que é o seguinte, fica todo mundo em pé na linha aí. Cara, uns 30, 40 presos assim. Eu falei, ó, cadeia maluca. Chama cadeia maluca. Os caras já ficaram doidos com o nome da brincadeira. Eu falei o seguinte, eu vou falar alguma coisa que se tiver na cadeia vocês vão gostar muito. Aí vocês têm que falar, oba! E aí vocês dão um passo pra frente e aí vocês falam, oba. Se for uma coisa que vocês detestam que acontece na cadeia, vocês dão um passo pra trás e falam eca. Aí eu falava, picanha! Os caras, oba! Sei lá, cerveja, oba! E eu começava a falar, a marmita atrasou, não teve marmita. Eca. E foi brincando. E aí, quando eu falava cadeia maluco, os caras voltavam correndo igual um louco e eu tentava pegar. Então, a mesma brincadeira, eu mudei só a nomenclatura. E, cara, eu tô te falando de criança de 3 anos, que na época eu trabalhava no Clube Hebraica, antes de entrar no Pinheiros. E eu fiz a mesma brincadeira, mudando as palavras pra galera que matou a família. Galera que era psicopata, que tinha umas questões neurais, assim, tipo, eles eram diagnosticados com problemas mesmo, por isso que eles estavam naquela cadeia. E aí eu falo, cara, que louco. Então toda brincadeira é possível. Toda brincadeira é possível pro tipo de público, toda brincadeira é possível pro tipo de espaço. Eu posso fazer um pega-pega numa sala fechada aqui com 30 crianças onde nós estamos. Pega-pega, WhatsApp, eu posso me virar pra fazer um pega-pega. O pega-pega vai acontecer. Eu só vou mudar a formatação. E aí eu vejo que a gente, né, trazendo assim, a gente tem tanto material que com o mesmo material você pode fazer 1001 coisas. Né? Tem coisa que talvez para natação é um pouco mais específico, mas a brincadeira, como você pode criar esse vínculo do palhaço da recreação, aquele algo a mais da sua festa, que nós falamos um pouco no episódio passado, cara, você pode pegar uma coisa muito sutil e fazer daquilo virar muito ou. E aí isso é o palhaço e a recreação que te ajuda. É você entender como que você faz algo com uma simples caneca virar algo incrível e a criança querer ter uma caneca dessa em casa. Então, várias artimanhas, assim. Então, eu vejo que isso é muito importante, sim. Tipo, você consegue fazer realmente. Eu provei na pele, trabalhar na cadeia com criança de 3 anos, que dá pra fazer a mesma coisa. Eu tenho até converso muito com o dono da Flote, o André. Ele comenta que às vezes os professores compram os materiais, aqueles bichinhos, alguma coisa para colocar na parede. O professor brinca 1, 2 semanas,
ou a criança já entendeu a brincadeira, aí ele guarda aquele brinquedo no armário e nunca mais utiliza, Poxa. porque eles não conseguem variar, porque ele só dá uma finalidade para cada brinquedo, que é que nem criança pequena, né? Então eu consegui dar finalidades para isso aí. Mas quando a gente começa a colocar o palhaço, essa brincadeira, esses jogos, as pessoas saem do controle, as pessoas saem do limite. Como você colocar limite utilizando ainda essa brincadeira e esses jogos? Porque a recreação palhaça é o algo a mais. Então, por exemplo, você tem que eu sempre trabalhei assim, embora eu sempre criei muito vínculo, eu tento sempre facilitar a vida. O início das minhas aulas, mesmo sendo uma pessoa muito divertida, é um perfil meu, mas mais de aula, eu sempre comecei com muitas regras. Então, eu sempre vou mostrando as regras, os limites. Então, a recreação, eu tenho que saber quando eu vou usar ela. O palhaço eu sempre usei a vida toda, desde a primeira aula à última aula. O meu palhaço nunca foi te colocar um nariz. O meu palhaço era tipo entender que aquilo era um estilo que eu poderia dar aula. Então eu era o tio Caio, na época, é o palhaço. O tio Caio é o palhaço. O cara que não tem umbigo, o cara que tem um braço maior que o outro, o cara que tem uma orelha, não sei o quê, o dedo que sai, tem um amigo que é um rato. Então eu sempre brinco um cachorro invisível. Então eu fico comprando muitas coisas de bobeiras assim pra ganhar as crianças. Só que dentro disso sempre tem limites. Eu vejo que as pessoas elas não conseguem ser esse meio termo. Ou elas vão ser o palhação, que não controla, que acontece de tudo na aula, as crianças gostam demais, mas tem pouco resultado. Ou você tem um professor que é muito rígido, até dá um pouco de resultado, mas a criança é uma briga para essa criança chegar nessa aula. Só que você pode ser os dois. Só que durante a aula você pode dosar. Às vezes eu vou falar mais firme, às vezes eu vou falar mais manso, eu vou ter que saber a hora. E a sensibilidade. Então a sensibilidade de olhar muito pro outro. Né? Eu sempre vou trazer um pouco do cristianismo que eu vivo, de estar preocupado com o próximo. Eu estou muito preocupado com as crianças e com os pais. Não é porque eu preciso ser firme com o pai ou com a criança que eu não vou falar nada, que eu não vou me importar. Então, eu me importo, né? O que é me importar? Importar, eu me importo, eu entro, é interno, eu entro no problema, na situação. Eu sempre estou observando a fisionomia da criança. Então, quando eu vejo isso, eu consigo analisar se está na hora certa de fazer ou não a brincadeira. Teve horas que eu planejei uma brincadeira e não aconteceu, porque aconteceu uma determinada coisa. A gente trabalha com seres humanos. Mas eu vejo que ter um ambiente cheio de regras proporciona a você ter uma aula muito legal no final, um momento muito final. E sempre com combinados. Então, cara, o combinado com a criança não sai caro. Então, você vai lá, ó, galera, tem uma coisa super wow, que hoje eu trouxe tal coisa. E as crianças pedem, né? Então, por exemplo, eu tenho uma mosca invisível, que elas adoravam. Que é um negócio que eu colocava na boca e fazia o barulho de mosca. Elas ficavam loucas toda aula pra conhecer a mosca. Só que, meu, pra ter a mosca, eu já tinha o prêmio na mão. Cara, eu gastei R$ 5 nesse apito. Eu usei durante o ano. Olha o investimento que eu fiz, R$ 5. Só que as crianças queriam ver. Então, elas queriam ver a Gertrudes, que era a mosca. Galera, é o seguinte, depende de vocês. A Gertrudes tá aqui, mas depende de vocês. Então, eu jogo a resposta pra eles. Então, eu dou limite pra eles. E acontece da Gertrudes não vir às vezes. Cara, na outra aula, parece que eu tô dando aula pra 12 santos. Que não abre a boca. Então, eu vejo que é possível, mas quando você tem um perfil, antes de ser ha, você tem que ser o professor, você tem as regras pra cumprir, você tem um espaço, você tem um objetivo pra traçar naquela aula. Então, a brincadeira, ele é o plus, ele é algo a mais. Eu não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo, porque eu tenho um perfil meio parecido. E as crianças começavam a colocar limites nas próprias crianças. Porque eles querem ver a Gertrudes, eles querem curtir, e quando a outra começa a bagunçar, sabe que a Gertrudes não vai vir. Então as crianças começam a se policiar. Entre elas. Entre elas. Então chega um momento que nem é você mais que coloca limite, é a Não. própria criança. Porque eu chegava na aula de natação e falava, hoje a gente vai aprender isso, 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 e depois a gente vai brincar disso e disso. Mas se a gente não aprender, não tem a brincadeira no final. E aí as crianças queriam aprender rápido para brincar mais. Só que aquele brincar era ou enfatizar o que a gente aprendeu no começo da aula, ou trazer algum conteúdo que a gente já trabalhou, mas era algum brincar com conteúdo. É. Mas as crianças achavam que era brincar por brincar. Então elas começavam a se policiar e uma começava a corrigir a outra. E você falando é muito legal. Para você ter uma efetividade na sua aula, o foco não é a brincadeira e o palhaço. Esse é o meio pelo qual você chega no seu objetivo. Você pode ter a chance de ter um casamento muito feliz ou um casamento muito infeliz. Depende de como você vai conduzir ele. Então, eu quero ter um casamento eterno com a Cris. Eu quero ter até o final da vida. Então, como que eu vou fazer esse caminho todo? Eu vou fazer um caminho bacana? Ou eu vou ser maçante? Então, minha aula é assim, eu tenho um objetivo. Eu preciso fazer com que as crianças saltem. Eu preciso fazer, no final, até a questão do perde-ganho, umas questões emocionais. A gente não está falando um pouco das questões emocionais, mas são muito importantes. Que também sempre estão vinculadas na aula. Ponto. Agora, como que eu vou fazer chegar nisso? Então, o palhaço, ele pode ser um meio. Ele não é tipo, você é o palhaço. Não, você utiliza as ferramentas para o determinado fim.
E geralmente tem aquele professor que fala: ah, isso não é pra mim, eu não nasci pra trabalhar com Os caras mais recreação, sérios, assim, né? eu sou tímido, eu não consigo. Porque muita gente quer chegar já jogando futebol e ser o Neymar, né? O cara quer ser o arquiteto e já quer ser o Niemeyer. Então, como que é pra esses professores, que dicas você daria? Ó, primeira coisa, é muito legal, porque eu trabalhei com gente mais durona, não sei se... Você chegou a conhecer o Rubens? Sim. Cara, o Rubens era muito engraçado, porque ele é meio sério, é um cara de bravo, né? E, cara, a gente fez um trabalho junto, foi muito engraçado, porque ele é muito bravão, assim, só que ele não é bravão, mas ele tem um jeito, né? E é o estilo de gente que falaria assim, cara, não, isso não é pra mim. E a gente trabalhou junto e foi muito gostoso. Porque eu mostrei pra ele que não é tipo só porque eu, às vezes, faço uma bobeira, ia dormir e chupava uma chupeta na aula, assim, pra fazer uma bagunça, que eu não sou respeitado pelas crianças. O maior medo dessas pessoas é perder o respeito, é perder o controle. Ou, às vezes, ter vergonha de fazer algo. Só que eu vejo que essas pessoas que têm, talvez, essas características, elas vivem mais tristes. Então eu vejo que elas vivem mais tristes, na aula e na vida. Então, cara, é muito legal você tá andando e a pessoa fala assim, cara, ele chupou a chupeta, ele não tem umbigo. Oh, ele não sei o quê. Uma vez eu tirei uma fralda da minha mochila pra brincar com as crianças. Né? Enfim, uma fralda geriátrica que eu tinha pego, ela não sei onde tava, e eu peguei pra zoar. E aí elas falam para os pais ficam não sei o quê, e aí você cria um dilema, e aí você cria um caso. Cara, além de você gerar conexão com a criança, os pais ficam intrigados, que tanto que eles falam desse tio Caio, né? E eu vejo que a gente se perde um pouco nisso. Porque a gente acha que eu não sou assim. Só que o palhaço, ele tem um palhaço mais extrovertido, mas ele tem um palhaço mais triste. Eu trabalhei com palhaços que eram tristes. Só que eles faziam as pessoas rirem com a tristeza deles. O palhaço, na verdade, ajuda a aceitar como você é e usar aquilo a seu favor. O problema é que a gente é um pouco mais, talvez as pessoas mais fechadas, elas são mais fechadas e elas não usam aquilo a seu favor. Elas se escondem. Elas usam aquilo pra... Ah, eu sou assim. E não é isso de verdade. Você tem várias características e o palhaço te mostra isso. Então, eu vejo que uma dica que você poderia é ter uma questão de autoconhecimento das características no qual você acha que você não é. Que, na verdade, você é. Mas na sua vida inteira você foi criado de uma tal forma que aquilo foi sendo escondido. E o palhaço traz essa vertente pra você relembrar algumas coisas, de coisas que você fazia. Eu duvido que você era uma criança mais séria, mais chata, como você talvez é hoje. Não é, você foi sendo educado e a vida foi te forjando a você ser assim. Então, a primeira coisa é você analisar como foi a sua criação e entender que você tem outras características. Não fique conhecido só por uma única marca. Seja conhecido por uma pessoa que é legal, que todo tipo de pessoa se agrada. Não é ficar se importando com a opinião, mas de você querer agradar, de você querer servir as pessoas. Então, a primeira dica é, cara, se entregue mesmo assim à sua aula. Não seja da sua aula só um meio para ganhar dinheiro, seja um meio de você se conhecer, de você se analisar, de você crescer na vida. Né? Não uso do trabalho de um estresse para chegar em casa e ficar cansado, não. Cara, eu chegava do trabalho, das festas, das aulas, eu queria contar o que aconteceu. Às vezes eu fui mais firme, às vezes eu fui mais mole. Então, gente, se permita conhecer as outras facetas que você tem, que talvez você escondeu, mas você também existe, tá? Você também tem. Eu acho que era isso, né? É. E eu queria que você comentasse, porque a dificuldade é quando a gente tem esse perfil, é que a gente conseguir convencer as pessoas que isso funciona. Então, às vezes, os gestores, às vezes, não aceitam uma aula mais lúdica, mais brincadeira, ou às vezes os pais não entendem, não aceitam. Como você conseguir aplicar essas aulas e, ao mesmo tempo, conseguir convencer esses gestores e esses É pais? engraçado, porque quando eu entrei no clube, eu trabalhei com uma pessoa mais velha, e aí eu queria propor algumas coisas que ela não... Não, mas isso não vai dar. Eu falei, não, vai dar sim. Eu já tinha experimentado em outro clube, né? Eu falei, vai dar. E aí, no começo, tem uma resistência. Aí você tem que o quê? Você não pode mostrar só a brincadeira pela brincadeira. Eu acho que quando você vai conversar com alguém, por isso que o estudo ele é importante, né? Eu vejo que você se entregar, você vai ter uma efetividade na aula, as pessoas vão querer você. Mas tem um outro público que você precisa ganhar para que aquilo aconteça, que são os gestores e os outros tipos de pai. Tem pais também que não gostam muito dessa bobeira. Então, com esses pais, eu também sou menos. Mas com esses gestores, eu sempre percebi que você tem que mostrar, você tem que pedir uma chance. Cara, eu me humilhava, assim, no sentido de... Né, não me humilhar de ficar no chão, mas eu me falava assim, confia. Foi o seguinte, até brincava, ó, se der errado, corta a minha mão esquerda. E aí entrava numa brincadeira com... Olha aqui, eu vou te mostrar algumas coisas que isso traz aqui, ó. Que a gente tá esquecendo, tem uma outra abordagem para trabalhar. Poxa, eu quero trabalhar o salto na ginástica. Cara, a criança precisa ter muita confiança em você. Se eu proporcionar para ele uma aula de confiança, com essa brincadeira, a criança vai sair correndo igual uma doida. E ela vai pular. Porque ela sabe que se ela cair, eu vou segurar. Né? Na natação. Então, eu vejo que esse é o momento onde eu mostro que realmente faz diferença. Então, um salto que demorava 6 aulas para acontecer, agora demorava 3. Porque uma aula
Era só a brincadeira do vínculo, só a brincadeira da segurança, do divertimento, da gente se entrelaçar, se realmente se conquistar. E aí, quando eu pedi algo pra ela, ela fazia automático. Porque ela já sabia que eu tava lá, ela sabia que tinha algo bom pra ela. Então eu vejo que quando eu mostro esse lado muito mais emocional, que ajuda muito no seu dia motor, no seu vínculo, na sua segurança, isso é muito bom. E aí eu me humilhava, trazia vínculos emocionais, muito da psicologia, o que a emoção acontecia, que a criança tem uma parte afetiva, a gente não pode separar o motor da cognição e do afetivo, eles estão interligados o tempo todo, porque é um movimento errado, você pode comprometer a afetividade com você e até uma cognição dessa criança, porque talvez ela nunca mais vai querer fazer esse movimento, e aí de questões neurais não vai fazer essa conexão, eu vou ter que gerar um outro movimento para gerar essa conexão. Então eu vejo que essa questão facilita para depois. E aí você se humilha, mostra o que a teoria traz. Olha, tem verdades aqui, não sou eu que tô falando. E aí, cara, é na humilhação, na brincadeira, no bom jeito. Nunca no braço de ferro. Se o meu gestor falava para mim, né, falar não, é não. Eu mostrava para ela, tentava, né, trazer. Ah, Caí, dessa vez não. Então não. E aí eu achava uma outra brecha para mostrar para ela. E trazia resultado. Então o resultado é, cara, eu preciso criar, né, esse resultado. E às vezes também, né, só para nesse assunto, a gente chega num lugar novo que a gente quer implementar todas as ideias, né? Também isso é um erro, né? A geração, talvez da minha idade, a gente sabe que a nossa geração, quando eu queria implementar algo, eu precisava plantar nesse lugar. Então eu não tenho que ser o revolucionário da academia, eu não tenho que ser o revolucionário do clube. Eu tenho que ser um cara que me amoldo bem as regras, sou um baita do funcionário, a minha chefe gosta, os pais gostam, as crianças gostam, eu cumpro bem, eu chego no horário, eu faço o básico primeiro. E aí quando eu quero trazer algo novo, que era isso na época, cara, eles, tá bom, Caio. A gente vai deixar porque, né, no fundo, você é um bom profissional. E aí você começa a mostrar sua vertente, você vai dando a sua cara com o tempo. O ruim é que a gente quer chegar chegando de qualquer jeito, né? Aí você cria, aí você é o cara chato da empresa. Não dura 2 anos no lugar. Então você falou duas coisas importantes. Primeiro, é ter toda a base teórica. Então, com você conseguir argumentar, você tem argumentos do porquê você está utilizando aquilo. E depois, então, mais uma vez, a gente trazer o vínculo e a confiança. O seu gestor, ele tem confiança no que você vai aplicar e sabe que se der errado, você vai conseguir contornar a situação. Então, isso é muito importante. Você falou um pouquinho da parte emocional. A gente vem da educação física, então a gente foca, às vezes, muito a parte motora. É. Só que tem o lado cognitivo, o lado emocional, o lado social, que te tem que se preocupar. Uma criança que não está emocionalmente equilibrada, ela não vai ter uma aprendizagem motora. Se os pais estão passando por uma separação, se o irmão está doente, não tem como ele ter uma evolução pedagógica ali. Então, como trabalhar tanto os objetivos motores, técnicos, mas também os emocionais, cognitivos, sociais, e você traz muito personagens, histórias para trabalhar isso, né? Eu acho que quando você abre essa brecha do palhaço da recreação, você não fica limitado ao motor. Né? Eu acho que o motor é importante porque, assim, enquanto a gente tá andando a gente que é professor, não sei você, mas quando você vê a pessoa andando na rua, você fala assim, meu Deus, essa pessoa nunca fez educação física, né? Você vê alguém correndo, você fala assim, meu Deus, que desesperador. Mas assim, às vezes o movimento não vai ser tão bom, mas ela tem uma autonomia. Então, a minha busca motora sempre foi a criança ter uma autonomia e dar uma segurança para ela sobreviver numa festa, poder brincar com os amigos, não se machucar, não cair muito. Porque isso afeta o emocional. Mas eu nunca deixei de olhar para a questão social e emocional. Para mim era uma coisa muito importante, assim. Porque ele vai se tornar um ser humano e ele vai conviver. E assim, o que mais atrapalha as nossas aulas não é o motor. É uma criança, talvez descontrolada emocionalmente, é uma criança fraca socialmente, com uma cognição difícil. Como você, numa aula de educação física, criar, né, conexões neurais nessa criança, criar um processo de para chegar no salto triplo, como que eu vou fazer uma questão pedagógica para que os neurônios vão se ligando. Então, eu sempre olhei muito para essa questão, assim, não só por uma questão ela não consegue. Cara, sempre tem um entorno. Porque se uma criança consegue a outra não, tudo bem, tem uma aptidão física que tá por trás, ok. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer que ela talvez não faça com a mesma qualidade, mas ela consiga fazer. Pelo menos o básico daquele movimento ela consegue. E aí, com isso, o trazer o personagem, trazer a ludicidade, que era a formiga. Eu tinha uma bexiga que chamava de gabulho. E o gabulho era quando eu perguntava as coisas. Então, por que era gabulho, né? Porque acho que uma criança quis falar bagulho. E ela errou. A gente foi fazer uma bexiga, fez um rosto. E qual que é o nome da criança? E a criança falou Gabulho. E aí a gente acredita que foi bagulho, porque ele tinha um irmão mais velho. E ficou Gabulho. E aí o Gabulho era uma que perguntava as coisas para as crianças. E ela também conversava. Então eu fazia a voz, né? Tipo,
conversava com ela e falava de alguns problemas. E você sempre tá sabendo das coisas, o professor sempre tá sabendo de algo. Se você não tá sabendo é porque realmente ninguém confia em você, gente. Você tem que saber. E você tem que investigar, a criança tá difícil, por isso que eu falo dos pais, conversar. Fulano tá 2, 3 aulas assim, eu vou perguntar o que tá acontecendo pro pai, pra babá, pra professora. Eu vou atrás de informação. Cansei de fazer reunião com psicólogo. Cansei, os professores não gostam, mas eu cansei. Cara, eu cansei de fazer, juro, mas é muita reunião com psicólogo, muito. Então, eu me informava do que estava acontecendo e criava histórias. Então, teve uma vez que eu fiz uma brincadeira na aula que uma criança não queria dormir sozinha. Cara, na minha aula, eu peguei uma cama e o circuito era chegar na cama. E foi a criança que mais motivou, porque aí o dilema era que eu não sabia dormir sozinho. Então eu fiz um circuito para eu ganhar coragem para que eu conseguisse dormir sozinho. Então eles iam conseguindo estratégias, circuito, e faziam os gestos motores que eu precisava para aquela aula, treinava muita repetição para que eu conseguisse a coragem. E a criança que mais me encorajou a dormir sozinha era a que não dormia. Cara, a gente fez essa brincadeira umas 3, 4 vezes. Deu 2 meses a criança dormindo sozinha. Então, a gente pode usar do que a criança tem. E você pode usar isso. É como eu vou usar na aula? Cara, cria. E aí onde entra a recreação. A recreação te permite ter o mesmo objetivo do que um professor de educação física sem ser recreador. Só de uma forma mais leve e eu consigo atingir mais objetivos. Eu não fico preso só ao meu objetivo. Eu quero chegar nesse objetivo e conquistar coisas a mais. Então a recreação me permite nisso. Então, acho que você falou também é muito importante você se conectar ao problema dessa criança e não mostrar que aquilo é supérfluo. Você dá importância para aquela dificuldade. É uma criança tímida, você dá importância e fala para ela: eu sei que você está tímida, eu sei que você está passando por isso, eu já passei por isso. Ou você trazer, às vezes, personagens e objetos. Eu trago muito fantoche, às vezes eu pego aquela criança que é tímida e eu trago um fantoche tímido. E as crianças Cara, vão muito legal. ajudando esse fantoche. Então, na sua visão, qual é o papel da empatia e da escuta ativa nesse processo aí com os alunos e responsáveis? Você falou da escutativa, é uma das ferramentas do palhaço. O palhaço, ele tem que ter uma escuta muito sensível, né? A gente, quando tava fazendo treinamento, tudo, estudando, era engraçado que quando você coloca o nariz, a sensação que dava depois dos aquecimentos, ele incentivava a gente a ter uma escuta muito sensível e um olhar muito apurado. Porque eu tenho que trabalhar com as informações que me dão e as que não me dão. E o professor fica preso a isso. Ninguém me falou nada. Eu vi que tava mais ou menos. Mas não me falaram nada. Cara, tu viu que tava mais ou menos. Você não tá se importando. Você não tá fazendo seu papel de professor, de mentor, de instrutor, de tutor. A gente faz parte de um processo. Cara, a nossa profissão de professor, ela é muito importante. Mesmo que as pessoas não dêem o valor, mas é muito importante. Você vai fazer a diferença na vida da criança, assim, de uma forma que você nem imagina, às vezes mais que um pai ou uma mãe. Então, quando eu percebi alguma coisa, né, é sempre pela escuta e pelo olhar. Então, eu sempre estava muito atento a olhar assim, a treinar o olhar, né? Até hoje, assim, tipo, eu tô olhando pra você aqui, às vezes eu olho pra câmera, o Rafa tá lá guiando tudo, às vezes eu tô olhando pra ver se ele tá olhando pra gente ou não. Mas sem olhar pra ele, porque é a visão periférica. Só que você tem que treinar. Tem exercício de escuta. Toda vez que nós vamos fazer um evento com a equipe, assim, um trabalho maior, a gente treina a escuta, faz exercícios de escuta. Cara, procura aí na internet, exercícios de escuta. Você dá pra treinar com a sua equipe e é divertido. Dá pra você treinar. A gente faz muito na igreja, com um pequeno grupo. Até entre o casal é legal, né? Porque a gente escuta aquilo que quer escutar, né? Mas não, eu tenho que escutar aquilo que foi dito de verdade. Eu tenho que olhar aquilo que tá transmitindo de verdade. E quando eu olho e tenho uma escuta ativa, eu consigo ter uma margem de erro muito menor. E aí eu sou mais assertivo. Por isso que talvez as pessoas que têm uma escuta muito boa, normalmente, eles vão dar muito mais resultado. Porque eles estão muito sensíveis ao outro. Isso é uma característica, né? Eu sempre vou puxar para a questão do cristão, de estar apto ao outro. Então, quando eu chego no lugar, eu estou disposto a perder, né? Tipo, Jesus falou assim, ó, eu vim para servir. Cara, é melhor dar do que receber. Então, se eu estou num ambiente com esse espírito, eu sempre estou escutando, sempre estou olhando, sempre estou preocupado. Toda vez que vai dar, claro que não, nós somos seres humanos, mas essa é a minha busca. E aí, quando eu tenho isso, cara, eu preciso gerar empatia. Também, se eu tenho só isso e guardo para mim, é inútil. Então eu vou lá e crio estratégias. Então, quantas vezes... Acho que com o professor de educação física já aconteceu. De uma criança fazer xixi no meio da aula. Cara, de 7, 8 anos. Cara, e a molecada vai aloprar. Eles vão... Mano, já cheguei, tipo, de uma hora de falar... Mano, ontem eu também fiz, você acredita? Aí os alunos tremeram, que eles iam dar uma risada da menina. Eu falei, cara, sério, eu não sei se eu tava nervoso. Aí a menina que ia chorar não chorou, começou a olhar pra minha cara. Aí as crianças... É sério, tio Caio? Eu falei, cara, eu fiz xixi ontem, na cama. Eu não sei o que aconteceu, você estava nervoso, eu fui dormir meio afobado, estava ansioso para ver vocês, não sei o que aconteceu. E comecei a contar, estava passando problema em casa. E assim, realmente, tava ansioso, mas não tinha feito xixi na cama, né? E aí, cara, quando criou um roteiro que na aula passada,
uma menina perguntou pra outra menina, você tá bem hoje? Tipo assim, com uma empatia. Então, quando você gera empatia nos seus alunos, nos pais, automaticamente aquilo que você falou também acontece. Eles vão se cobrar do silêncio, eles vão se preocupar um com o outro. Então, eu vejo que escuta e olhar ativo são muito importantes para que você tenha a empatia correta. Então, acho que uma mensagem legal de passar para os professores é você não precisa esperar. Eu vejo muito professor, às vezes, vai trabalhar Passivo, né? vai trabalhar com aluno atípico e fala, mas eu não tinha diagnóstico, a mãe não me falou, a academia não me falou, mas você tá vendo. O que que uma assinatura de um médico vai fazer diferente? Você já viu que a criança está com aquelas características, você já sabe como atuar, você não precisa esperar um Não. diagnóstico. Você vai lá e atua pro bem dessa criança. Então, o que que essa criança está precisando? Você não vai esperar para depois atuar. Então já faz essa atuação. E para a gente fechar aqui, Caio, quais são os erros comuns aí que você vê nos professores na hora de trabalhar o lúdico, trabalhar o palhaço, a recreação nas aulas? Eu vejo a rigidez, né? Eu já até tinha comentado um pouco sobre isso, eu vejo eles um pouco rígidos. E eu vejo que eles com um olhar um pouco errado sobre esse assunto. Porque quando você olha o recreador, a gente está acostumado a ver o recreador do hotel, o recreador da festa, né? A gente tem uma empresa de eventos infantis. Só que o que acontece? Pensa comigo, a gente chega num lugar onde a gente não conhece nenhuma criança. E eu tenho 4 horas para ficar com essas crianças e controlar essas crianças. Eu tenho 4 horas. Eu tenho 10 minutos para criar o vínculo com todas as crianças. Eu tenho 10 minutos. E se eu errar, eu comprometo toda a festa. E eu vejo que a gente banaliza um pouco a recreação e o palhaço. Ah, o palhaço, aquele cara que se veste de palhaço. Ah, o recreador, aquele cara bobo que faz as brincadeiras. Cara, é mentira. Porque eles têm umas ferramentas que a gente, como professor, não tem. Eles bancam uma festa de 30 crianças sozinhos sem que ninguém se machuque. Como? Então isso começou a me chamar a atenção. E quando você vai estudar todos esses tópicos, você percebe que tem algo muito teórico, muito estudado nesses comportamentos. Talvez não tenham estudos, a recreação não assumiu um campo ainda tão profissional. Mas as pessoas que estão indo trabalhar, elas estão vindo com bagagens profissionais e teóricas e elas estão encaixando na recreação. Então eu vejo que ainda quem tem essa dificuldade é porque talvez tenha uma rigidez e também é porque ainda tem um conceito errado sobre isso. A recreação, eu fui trabalhar com crianças neuroatípicas numa clínica de multidisciplinar, incrível, a clínica Baobá. E eu caí lá sem querer, fui dar aula para uma criança num lugar. E as crianças neurotípicas começaram a brincar comigo. E eu percebi. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou falar para eles não brincar? Ah, chegou uma hora, eu tava brincando com 6, 7 crianças. Uma com autismo, né? Uma tinha TDAH, outra é opositor. Enfim, todas essas coisas que a galera tá trazendo aí, né? Nem todos eu concordo, enfim, né? Opositor. Opositor, a maioria é mal educado mesmo, né? Um pouquinho de rigidez. E aí, cara, todos brincando. E a doutora falou assim, como você fez isso? Eu falei, eu só recriei. Eu não fiz nada, eu só recriei. E elas me deram um trabalho porque eu precisava fazer essas crianças brincarem na festa. Uma vez a mãe chorou, porque ela nunca tinha visto o filho dela, que tinha, né, a questão do autismo era um suporte médio, não era um suporte muito alto, mas ela nunca tinha visto o filho dela brincar coletivamente. E ela viu. E ela chorou. Eu até fiquei preocupado. Eu falei, mas será que eu brinquei com a criança errado? E aí depois eu falei, tá tudo bem? Ela, não, é que eu nunca tinha visto meu filho brincar. Mas é a recreação. Então, quando você leva a recreação para a sua aula, você traz todo mundo. Agora, você precisa entender essa importância. Estuda um pouquinho sobre o que é a recreação. A recreação está falando de forma geral, que é quando você escolhe fazer algo no seu tempo vago. De linhas gerais. Agora, imagina o seu aluno querendo fazer tudo que você faz. Tudo que você fala. Você conseguiu trazer a recreação para dentro da sua aula. Então, olha, você conquistou tanta criança, a recreação te facilita tanto que ela escolhe fazer. Você não precisa ficar insistindo, você não precisa ficar chamando, você não precisa ficar repreendendo 10 vezes, você repreende uma vez, ela sabe que como ela quer muito fazer sua aula, a sua repreensão já é diferente. Então, o palhaço e a recreação não sejam rígidos, estudem o porquê disso e usem isso como ferramenta. Não tenham o seu estilo, não percam o seu estilo de dar aula, mas tenham como ferramenta a mais para você ser um professor ainda mais completo. Mas e aí, Caio, quem quer saber mais do Caio, quem quer saber mais de recreação, quem quer saber do seu trabalho, contratar suas festas, ouvir seu podcast, onde te acha? Bom, vamos lá. A minha parte profissional é cerejadobolo.animacões. Lá você vai ter a questão da recreação, quando a gente faz os eventos, as festas, alguns cursos, temos alguns conteúdos também. Lá também, através da Cereja, nós vamos em algumas igrejas, escolas, clubes, né? A gente trabalha bastante para Hebraica, Pinheiros, alguns clubes assim, muito bacana.
Lá você vai ter o cereja do bolo Ponta Animacões. E aí nós temos o Caio Guichart, Caio.Guichart, que você vai ter lá um pouco do conteúdo cristão, voltado para família, para pais, para ministério infantil. E temos o nosso podcast, que é no YouTube, que é Caio Cris. Você vai ter lá todo o conteúdo, assuntos sobre como ser uma família que agrada ao Senhor, agrada a Deus. E também, pela Cris ser psicóloga e eu educador, nós trazemos algumas ferramentas para vocês também trazer, assim, né, de uma forma mais clara, como aplicar o evangelho dentro da sua família, na igreja, de uma forma bem lúdica, divertida, sem ser um peso para ninguém. Caio, muito obrigado mesmo pela presença, obrigado para vocês aí do outro lado. Se essa entrevista fez sentido, você ficou até o final, compartilha com um amigo seu para chegar no maior número de pessoas, ativa a notificação. 60% de quem assiste o podcast não segue o nosso canal, então segue o canal para sempre receber os novos episódios. E vamos, claro, agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flot, materiais pedagógicos, que eu ajudo na elaboração de materiais pedagógicos, assim como outros profissionais, tudo baseado em estudo científico, em comprovação, por que a gente está criando esses materiais para suas aulas, para você recrear, para você utilizar o palhaço com materiais da natação infantil. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática. Entra no site da Sobrasa, seja voluntário, você vai receber um kit na sua casa com gibi, boné, camiseta, e você ser voluntário Sobrasa e tentar diminuir o número de casos de afogamentos aí na sua região. Leve projetos, assim como a natação criativa leva aí pelo Brasil. Plataforma Educar, com diversos cursos, ou presenciais ou online. A gente tem encontros de grupos de estudos a cada 15 dias. Vem com a gente estudar a natação. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, para você entregar as avaliações, criar metas, fazer avaliação aeróbica, anaeróbica, pedagógica, tudo na palma da mão sua e do seu cliente. E a Manta, metodologia pedagógica da natação, nova no mercado, com valor super acessível. Acessa lá no Instagram, Metodologia Manta, e você vai conhecer essa nova metodologia para levar aí para a sua academia. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao SampaCast, ao Rafa, que está aí nos bastidores. Obrigado a vocês aí do outro lado. Muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista.